Bom, estamos aqui com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, presidente da Febraban, Isaac Sidney. Acabamos de ter aqui uma reunião importante com a diretoria e o senhor abordou, por exemplo, a questão das patentes, que há sempre um temor, uma discussão sobre qual seria a melhor estratégia do governo brasileiro face às sanções americanas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O que o governo pensa, o que o presidente Lula pensa fazer ou não na sua área? Primeiro que a gente, desde o começo do governo do atual presidente dos Estados Unidos, a gente tem vivido uma certa insegurança na área da saúde global a partir de atitudes e anúncios que são feitos pelo atual presidente dos Estados Unidos. Então, gera inclusive uma insegurança lá dentro dos Estados Unidos. Você tem cancelamento de contratos com empresas americanas que produziam vacinas para o governo americano, teve cancelamento do contrato sem discussão nenhuma, corte de investimentos na área de pesquisa importantes. Essa semana mesmo foi anunciado pelo o equivalente ao ministro da Saúde dos Estados Unidos a suspensão de qualquer investimento nas vacinas chamadas RNA mensageiro, que é uma plataforma tecnológica nova que surgiu durante a pandemia. Você teve anúncios já do presidente dos Estados Unidos dizendo que ia mudar o preço de medicamentos dos Estados Unidos, ia mudar o preço das tecnologias de saúde, ia cobrar mais do resto do mundo. Então, ele já gera um ambiente de insegurança, inclusive para empresas dos Estados Unidos que investem nos Estados Unidos, que buscam outros mercados. Então, desde o começo, a gente tem observado essas atitudes do presidente dos Estados Unidos e entendido que essa é uma oportunidade para que o Brasil aumente a sua capacidade de produção aqui no Brasil, atração de investimentos. Estamos atraindo pesquisadores que estão lá nos Estados Unidos, às vezes brasileiros, latinos, ou mesmo americanos, que estão colaborando com instituições públicas brasileiras como a Fiocruz, o Butantan, com empresas nacionais brasileiras, com empresas internacionais que estão aqui no Brasil, montar os seus centros de pesquisa. Então, primeiro a gente encara isso como uma oportunidade para aumentar a nossa capacidade de produção aqui no Brasil, de tecnologia, medicamentos, criar um ambiente seguro para esses investimentos aqui no Brasil, usando todos os nossos instrumentos. A Anvisa ser mais ágil no registro dos medicamentos que são produzidos, o INPI ser mais ágil no registro das patentes, porque isso gera um estímulo para o empresário e para o setor investir, consolidar esse novo marco regulatório de pesquisa, transformando o Brasil num terreno fértil para pesquisa clínica, atraindo investimentos para quem quer inovar e produzir medicamentos. Segundo, a gente está fazendo um grande esforço para apoiar um pequeno setor que tem no Brasil, mas que exporta para os Estados Unidos, que é o mais afetado nesse momento sobre essas tarifas abusivas. Então a gente tem setor de dispositivos médicos, a parte de diagnóstico, que exporta para os Estados Unidos, é o principal setor exportador para os Estados Unidos, e o Ministério da Saúde, o governo federal vai apoiar esse setor a diversificar os seus mercados. O Ministério da Saúde preside o Mercosul nesse segundo semestre, então a parceria Mercosul e União Europeia vão utilizar ao máximo essa plataforma para ajudar a diversificar o nosso comércio exterior. A gente preside a parceria dos BRICS para a produção tecnológica na área da saúde e a coalizão do G20, das 20 nações mais ricas do mundo, para a produção regional e cooperação internacional na área da saúde. Então vamos apoiar esse setor a poder diversificar seu mercado, usar novos mecanismos para exportar, como o fundo rotatório da OPAS, que consegue ser uma alternativa a essa situação de tarifas abusivas nos Estados Unidos. E por fim, a gente sempre enxerga o chamado licenciamento compulsório, que é um mecanismo aprovado pela Organização Mundial do Comércio, como um instrumento para crises de saúde pública e não para retaliação econômica sobre qualquer atitude de qualquer país. E qual é a posição do presidente Lula sobre esse aspecto? É a mesma posição. A mesma posição do presidente Lula, essa posição do Ministério da Saúde, do presidente Lula. Ninguém sai fazendo quebra generalizada de patentes ou utiliza esse mecanismo como mecanismo de retaliação. Ou seja, a nessa qualquer circunstância, situação. isso está descartado em relação aos Estados Unidos? Nunca existiu qualquer estudo dentro do Ministério da Saúde sobre isso. Nunca existiu qualquer proposta de quebra generalizada de patentes. Existe um mecanismo chamado licenciamento compulsório, que é reconhecido pelo OMC, que o governo brasileiro, inclusive, participou da construção desse mecanismo, historicamente, e que ele pode ser usado apenas para situações de crise de saúde pública e não para retaliações econômicas. Então, o que o Ministério da Saúde vai fazer com muita energia, o governo brasileiro,
é a gente reduzir cada vez mais a dependência de qualquer país em relação à nossa oferta de medicamentos e produtos para a nossa população. Então, tudo que a gente puder ter outras parcerias que façam a produção aqui no Brasil desses medicamentos que a gente importa, nós faremos. Registro ágil na Anvisa, mecanismos de financiamento para isso, compras governamentais, para fazer com que cada vez menos a gente seja dependente de um país, inclusive os Estados Unidos, para garantir os medicamentos, as tecnologias, os insumos para a saúde da população brasileira. Presidente Isaac, eu gostaria que você comentasse essa fala do ministro, porque, de certa forma, ela sinaliza, pelo menos nesse aspecto, digamos assim, um esforço de distensionamento, ou pelo menos de não tensionamento a mais na relação com os Estados Unidos. Olha, nós recebemos essa informação que o ministro deu, inclusive para a diretoria executiva da FEBRABAN, formada por altos dirigentes de 17 bancos, de uma forma bastante satisfeita. Primeiro porque tudo que o país precisa é continuar tendo estabilidade nas suas relações geopolíticas, nas suas relações comerciais, e ouvir do ministro da Saúde que não passa por medidas, por respostas do Brasil aos Estados Unidos, quebras de patente, isso mostra uma visão de serenidade institucional por parte do Estado brasileiro, de racionalidade por parte das autoridades que integram o governo do Poder Executivo. Isso mostra que esse é o caminho do diálogo, embora pragmático, mas é o caminho institucional para distensionar esse momento que o Brasil e os Estados Unidos vivenciam de conflitos em relação às tarifas comerciais. Esse ambiente de estabilidade é um ambiente que mantém investimentos, é um ambiente que faz com que o setor financeiro e o setor bancário encontrem estabilidade para a sua atuação, para a oferta de crédito, para manter suas relações, inclusive comerciais, com outros países, incluindo os Estados Unidos, e, portanto, nós recebemos com muita satisfação essa notícia. Mostra que há ponderação, mostra que há um caminho que precisa ser construído ou até mesmo reconstruído, apesar de o momento ainda ser um momento de tensão, por exemplo, com o Brasil tendo acionado o mecanismo internacional da OMC, com toda a legitimidade que tem, mas nós aqui, enquanto representantes do setor privado, temos uma expectativa e torcemos para que até mesmo isso possa se dirimir em mesa de diálogo para evitar o contencioso. Isso é muito importante para o país. Nós estamos vivendo uma situação, eu diria, econômica com dados muito positivos, de um crescimento que, embora esteja sofrendo os impactos da política monetária, é um crescimento forte, robusto, com números impactantes em relação ao PIB, com níveis de desemprego que estão em patamares historicamente baixos, em recorde, inclusive, de patamares baixos. Estamos com uma inflação, com uma tendência baixista do ponto de vista de todo o esforço que o Banco Central fez para controlar a inflação, uma renda média do trabalhador que está fomentando o consumo doméstico está funcionando. Então, tudo que nós precisamos agora é ter condições para, do ponto de vista do ambiente de negócio, fazer com que o Brasil siga no rumo de sustentabilidade econômica. Qualquer tipo de tensão que possa trazer prejuízo a isso não é recomendável. Planos de saúde, que é uma grande discussão, que a saúde, a tecnologia de saúde, quanto mais ela avança, mais ela fica cara, mais onerosa, também mais importante para a população. E na reunião o senhor mencionou justamente sobre essa questão do financiamento, da sustentabilidade dos planos de saúde. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais esse raciocínio. Isso é muito importante, porque a força do Brasil para ocupar esse espaço nessa reorganização das cadeias globais de produção é exatamente o seu mercado. O Brasil tem um grande mercado público, mais de 200 milhões de habitantes, tudo que entra nesse mercado público vira entre os 5 maiores mercados de qualquer produto no mundo. A insulina, por exemplo, a gente é o quarto, quinto sempre maior mercado. E o Brasil tem um grande mercado privado da saúde suplementar, hoje quase 70 milhões de vidas, que é muito maior do que a grande maioria dos sistemas nacionais públicos consolidados do mundo. O Sistema Nacional Público Inglês, que é a grande referência de sistema de saúde, são 60 milhões de pessoas. Então, esse mercado de saúde suplementar, ele incorpora tecnologia de ponta, ele segura a presença de médicos extremamente qualificados aqui no nosso país,
traz serviços extremamente inovadores, é o que segura a existência de hospitais de excelência no Brasil, privados, e tem um grande desafio do financiamento desse setor hoje, né? Por duas grandes questões. Primeiro, os custos aumentam cada vez mais com o envelhecimento da população, com novas tecnologias que surgem. Então, a gente precisa pensar como se financia ao longo da vida esse setor, né? Como tem a história da previdência privada, por exemplo, que a pessoa se financia ao longo da vida. E também tem custos adicionais, são chamados custos da judicialização, que às vezes tem demandas judiciais que aumentam o custo para o setor e desestabilizam, às vezes, o orçamento e a sustentabilidade financeira do setor. Então, esses são dois grandes desafios. A questão da sustentação financeira depende, inclusive, talvez de mudanças legais para isso, de legislação, para pensar novos mecanismos de financiamento desse setor. E o tema da judicialização significa uma parceria cada vez maior com outro poder, o Poder Judiciário, que é um compromisso, inclusive com a Suprema Corte, que tem contribuído com isso, o Conselho Nacional de Justiça, de adotar padrões de referência sobre o que tem que ser incorporado ou não. Isso é um avanço importante, protocolos da utilização disso, para que você não tenha uma desestabilização da sustentação financeira desse setor. Isaac, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a visão do setor bancário sobre essa questão dos planos de saúde. Perfeito. Só na saúde suplementar nós temos 70 milhões de pessoas que demandam, portanto, planos de saúde para qualquer tipo de atendimento, do mais simplório até o mais complexo e sensível. E o setor bancário, ele atua basicamente em duas pontas em relação ao plano de saúde. Tem uma atuação, inclusive, como prestador de serviços de plano de saúde, por meio de suas seguradoras, e é uma atuação bastante significativa, planos abertos e planos fechados, e também financiando investimentos para que essas empresas possam ter sustentabilidade. Agora, a gente tem uma situação que ela tem se tornado crítica, há custos cada vez maiores, como o ministro mencionou, o que afeta a sustentabilidade no médio e longo prazo dos planos de saúde. Há também o que nós chamamos aí de inflação médica, de inflação no setor de saúde, decorrente aí de uma série de custos que acabam sendo incorporados nessa cadeia de custos, e os bancos também têm um papel relevante para encontrar, juntamente com o poder público, mecanismos de financiamento e de sustentabilidade dos planos de saúde, que é algo fundamental. E a saúde como um todo, que envolve aí uma mão de obra muito qualificada, 12 milhões de médicos, ministro, de profissionais da saúde, pelo que pude compreender da sua explanação aos membros da diretoria executiva da FEBRABAN, o que mostra de fato que nós estamos falando de uma mão de obra extremamente qualificada, especializada, de um setor que carece de recursos, carece de investimentos, carece de inovações, e o setor bancário, o setor financeiro, ao lado do mercado de capitais, são setores que conseguem ter sim uma capacidade de fazer com que vários ramos da saúde possam se tornar sustentáveis, inclusive do ponto de vista do médio e do longo prazo. O ministro, com a mensagem que você trouxe em relação à sua preocupação, às suas ideias sobre o que você chamou de financiamento para novas reorganização das cadeias globais de produção no setor de saúde. O que acontece no mundo? Ninguém quer ficar mais dependente de um país só do mundo, de uma região do mundo, para garantir a produção dos insumos, tecnologias, medicamentos da saúde, porque o mundo inteiro tomou um susto danado na época da pandemia. Seja os países, os governos, mas também a indústria, o setor financeiro, o desespero de vários CEOs, dirigentes do setor financeiro de ter que, da noite para o dia, viabilizar naquele momento insumos básicos para a saúde que tinham que ser importados e ter dificuldade de importar isso durante a pandemia. Então, existe um esforço internacional hoje de reorganização dessas cadeias globais de produção, aumentar a produção regional, local, pensar a logística. E o Brasil quer ocupar um espaço nisso. E o Ministério da Saúde busca liderar, junto com todo o governo federal, com o setor da indústria, setor de serviços, o reposicionamento do Brasil nessas novas cadeias globais. O que o Ministério da Saúde mais utiliza de instrumento? Primeiro, as parcerias público-privadas. Então, a gente usa o poder de compra, que é do Ministério da Saúde, para atrair uma empresa nacional, uma empresa internacional, para produzir aquele produto.
Um exemplo, o Brasil ficou 20 anos sem produzir insulina. Voltamos a produzir insulina agora, nas plataformas mais modernas, insulina recombinante, insulina glargina, graças a uma parceria que é Ministério da Saúde, Fundação Pública, uma empresa privada nacional e empresas privadas internacionais, uma da China, outra da Índia. A gente tem expandido a nossa produção da nova linha tecnológica, são os biológicos, os medicamentos extremamente caros, novas tecnologias para câncer nessas áreas, também através dessas parcerias com empresas americanas, empresas da Europa. Então, essa é uma grande frente de iniciativas de parceria público-privada. A segunda, o Brasil está mudando o seu marco regulatório da pesquisa clínica. Para você produzir tecnologia, medicamento, você precisa poder avaliar a qualidade desse medicamento, o efeito dele, para fazer o registro numa agência reguladora e começar a vender em larga escala. Isso significa a chamada pesquisa clínica. E o Brasil mudou as regras, o presidente Lula sancionou a nova lei, o Ministério da Saúde está fazendo a regulamentação disso para ser mais ágil a pesquisa clínica no Brasil. Isso vai fazer com que o Brasil, instituições brasileiras, públicas, privadas, das universidades, de empresas aqui no Brasil, sejam grandes polos atratores de investimentos nacionais e internacionais para o desenvolvimento de produtos, pesquisa clínica, né? Então isso tem um passo enorme. E o terceiro é pensar mecanismos de financiamento. Nós vamos regulamentar debêntures na área da saúde, novos mecanismos de financiamento de startups, como que o setor financeiro entra com força nisso, no financiamento do setor de serviços, da indústria, da tecnologia que está inovando aqui no Brasil, para o Brasil ocupar esse espaço mundial. Sobre o setor financeiro é que eu perguntaria a vocês aqui. O ministro fez essa exposição na reunião da diretoria agora há pouco, e qual é o papel e como é que você vê o potencial do setor financeiro para atuar nesta área? Olha, o papel do setor financeiro e do setor bancário é o papel que nós fazemos em todas as áreas econômicas. Quando nós olhamos para a saúde, há uma tendência que nós não enxerguemos nessa área, nesse setor, o complexo econômico que está por trás. Há um complexo econômico industrial, de produção, de logística, tanto relacionado esse complexo econômico com a saúde universal, como com a saúde suplementar. Os bancos têm uma atuação relevante em mercados de planos de saúde, tem seguradoras nessa área. Os bancos são grandes financiadores de infraestrutura hospitalar, são também intermediários de financiamento via mercado de capitais para o setor de saúde. Há investimentos significativos, há muita tecnologia e inovação envolvida na área de saúde. É um dos maiores orçamentos públicos e também há muitos recursos privados. A vinda do ministro da Saúde, do ministro Padilha, à FEBRABAN, para conversar com a diretoria executiva, que é integrada por dirigentes de 17 bancos, mostra que nós estamos também voltados para estimular nas nossas casas bancárias um debate com o poder público para encontrarmos mecanismos de financiamentos da área de saúde. O ministro trouxe aqui informações de que, por exemplo, os hospitais públicos e privados devem recursos significativos de tributos, por exemplo, para o fisco. Também planos de saúde devem recursos para o Ministério da Saúde de pessoas que têm planos, mas que são atendidas pelo SUS. E ainda temos dívidas bancárias de hospitais. Nós precisamos encontrar mecanismos para poder dar sustentabilidade a isso que nós chamamos de complexo econômico industrial da saúde, seja ela universal, seja ela suplementar. E o setor bancário é um setor que financia a economia. Então, nós encontramos também no setor de saúde o setor farmacêutico. Veja que é um setor que investe em tecnologia, que investe em inovação, é vital, tem insumos, tem equipamentos voltados para a área da saúde, tem toda uma infraestrutura, não só para a produção, como para transporte, como para a logística, e o setor bancário, portanto, continuará fazendo o seu papel de fomentar a economia, e isso também passa pelo setor de saúde. Quer complementar, ministro? Não, acho que é isso, e a alegria de poder ter esse diálogo com o setor financeiro, o setor bancário. A saúde é um segmento muito importante da economia, que precisa desses mecanismos de financiamento para que a gente não perca essa oportunidade. O Brasil não vai perder a oportunidade de ocupar um espaço maior nesse esforço global de reorganização das cadeias de produção na área da saúde.
E o Brasil tem instituições de pesquisa, profissionais da área da saúde, empresários, todo o Sistema Único de Saúde, a força do mercado público, do mercado privado, para aproveitar ao máximo essa grande oportunidade. Bom, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença aqui na FEBRABAN. Muito obrigado, presidente Isaac Siri. Muito obrigado.